E fim de ano também é um período de expectativa para quem está desempregado. Afinal, é nesses meses que antecedem o Natal que muitas empresas contratam funcionários temporários para reforçar os seus quadros. Segundo uma pesquisa de uma empresa privada, cerca de 43% dos empregadores brasileiros dizem que vão contratar mão de obra extra neste período. Fábio, um dos principais beneficiados por conta dessa contratação temporária é justamente o setor de serviços, né? Da qual a gente falava no bloco anterior. Isso, veja só, Maria, a Associação Brasileira de Shopping Centers faz o cálculo que esse final de ano haverá a abertura de 130 mil novos postos de trabalho temporários para atender a demanda do Natal. Então, por exemplo, os shopping centers estão realmente se preparando bem para atender a demanda do consumo. Outro setor, por exemplo, no caso de Alagoas, que tem crescendo muito, é o setor do comércio e varejo, principalmente com a chegada das grandes redes de varejo. É engraçado notar o seguinte, a média de crescimento do emprego em Alagoas, principalmente na região metropolitana, até os primeiros 6 meses de 2010 foi de 5%. O ano passado foi 2% nos últimos 4 meses de 2009. Então significa que a gente já vem a 5% com crescimento, justamente por causa da chegada das empresas de varejo, de novas lojas abrindo. Então a perspectiva é que se a economia começa a aquecer, já está aquecido, começa a aquecer ainda mais por causa das festas final do ano, então essa geração de emprego pode bater muito bem a média de crescimento em torno de 7% a 8%. E que critérios os empresários normalmente usam para decidir nessa hora se vale a pena ou não contratar um funcionário temporário? Ele se baseia muito no momento em que vive a economia? Veja só, essa depende de setor para setor, mas, por exemplo, o setor comércio, ele se baseia muito, por exemplo, na experiência passada daqueles que querem trabalhar, principalmente se já trabalhou no setor, no ramo, principalmente, por exemplo, por indicação daqueles que já estão trabalhando no comércio. Essa palavra QI não significa uma irresponsabilidade, significa justamente um comprometimento, até mesmo de empregados da atividade econômica, de alguma loja ou de outra, indicar pessoas realmente responsáveis para poder atender às demandas e à confiança daquele empresário. Então, alguns critérios objetivos e outros também subjetivos, eles atendem às necessidades dos empresários de contratar nesse final de ano. Agora, principalmente jovens, jovens e que tenham um nível de qualificação, pelo menos 2º grau e 3º grau. Agora, a quantidade de funcionários vai depender muito também da demanda de cada empresa, de cada setor e pelas experiências passadas também nos anos anteriores, não é? Por exemplo, quem acaba contratando mais empregados jovens são as redes de grandes varejos. Por exemplo, empresas no ramo de confecções e de roupas, vestuário, acabam contratando muito. Supermercados também. Agora, as pequenas lojas não, são empregos, poucos empregos, 2 ou 3 ou 4. Agora, as grandes redes de varejo, por exemplo, empresas tipo C&A, empresas tipo Renner, contratam muito mais. Ok, Fábio, muito obrigada pela sua participação novamente aqui no nosso programa. Ok, Mário, obrigado. E o Da Sua Conta de hoje vai ficando por aqui. Você também pode participar do nosso programa com críticas, dúvidas ou sugestões. Mande um e-mail para dassuacontatve@gmail.com. A gente se vê na próxima semana. Até lá!